Boa noite e feliz sábado, queridos irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Foi falar um pouco da história desse movimento, ou da história do desenvolvimento dessas profecias. E então isso quero fazer. Não acho que vai ser assim um estudo muito complicado, porque é uma revisão da história, mas quero fazer algumas ligações, algumas conclusões que têm que ver que são interessantes para nós hoje em dia. Que é esse movimento? De onde vem? Como aconteceu tudo isso? Eu não pertenço a esse movimento de compreender essas profecias dessa maneira desde o início. Eu fui conectado como vocês foram conectados com esses ensinos em 2005. Nesse tempo eu fui um adventista normal, ou seja, típico, que vivia no mundo e ia para a igreja no sábado. Eu não tinha muita compreensão, eu não sabia nada da profecia, mesmo que em minha família eles gostaram de ler profecia, mas não tínhamos uma estrutura. Eu estudei um pouco de teologia e nas universidades onde eu esteve tampouco se ensinava muito profecia. Umas poucas semanas Daniel, umas poucas semanas Apocalipse. Então eu nunca tive assim uma ideia profunda. Assistindo às palestras que foi lá na Alemanha, eu me sentei lá no último banco, assim, para me esconder um pouco, porque não queria estar, na verdade, lá. Um amigo me trouxe para lá, para esse mini campal. Então eu ouvi coisas que eu não compreendia. Claro, se um estuda teologia, um acha que você tem a capacidade de compreender um pouco mais que o promédio na igreja, que os irmãos, porque você tem estudado teologia. Mas isso não me ajudava nada. Só estou ouvindo as coisas. E o único que eu compreendi que existia uma lógica, que não era simplesmente assim ideias loucas. Tinha uma lógica lá, eu compreendia a lógica de umas coisas. Eu lembro, por exemplo, o rol, a função do Islã na história bíblica. Eu compreendia que estavam falando. Em casa eu queria repetir, mas não lembrava como funcionava. Eu ouvi 2.300 dias, coisa que já sabia, mas não sabia realmente o que era, o que significa. Se coisas assim eu ouvia, então nesse momento foi despertada a minha curiosidade. E eu comecei a estudar o que é isto, o que estão falando esses adventistas lá, que eu não compreendo. Aí começou um processo, e por isso hoje eu estou aqui, fazendo esse trabalho de compartilhar essa mensagem. Mas vamos começar um pouco antes. Desenvolvimento dessa história. Quando vocês estudam com nós ou com outros de nossos grupos que temos em diferentes lugares, vocês veem muito que usamos linhas. E tem uma lógica nisso. Porque profecia se mostra em eventos, na realidade, em nossas histórias, ou no passado. Desculpa, preciso usar o microfone? Sim, não? Desculpa, esqueci. As linhas ajudam para compreender. É só isso. Uma maneira gráfica de compreender eventos e coisas. Esse movimento, estou falando do movimento porque não existe assim um nome para isso. Nós não damos um nome, ninguém nos deu assim um nome. Todos nós somos adventistas do sétimo dia. Alguns estão fora da igreja, outros estão dentro da igreja, outros estiveram dentro da igreja e foram jogados fora da igreja. Então tem diferentes pessoas, mas todos são adventistas do sétimo dia, em algum momento, ou em suas crenças fundamentais. Então esse movimento começou em 1989.
que aconteceu nesse ano? Estudando profecia, vocês talvez sabem que nas linhas proféticas o enfoque é às vezes colocado nos eventos externos e às vezes nos eventos internos. Temos uma história paralela do que acontece no mundo, e a Bíblia fala disso, mas paralelo tem eventos dentro da igreja. E às vezes Helena White, a Bíblia fala de uns ou dos outros eventos, e é importante de não misturar. Okay? Mas em 1989, aqui acontecem muitas coisas fora da igreja, no mundo. Claro, tem a caída do comunismo. Caída do comunismo. Uma das coisas que podemos ver, talvez o mais significativo nesse ano. Vocês já começaram a estudar Daniel 11, versículo 40. Vocês já viram o tema, não é assim? Já viram essa temática. Então, dessa maneira, nós compreendemos que profeticamente isto é o tempo do fim para a nossa geração. Esses são eventos externos, mas interno o que aconteceu foi simplesmente uma coisa, que alguns irmãos nos Estados Unidos foram despertados para estudar profecia. Isso tem que ver justamente com Daniel 11, os últimos versículos 40 a 45. Esses versículos, cada estudante da profecia adventista sabe que esses versículos ficaram como um enigma para nosso povo. Vocês simplesmente podem pegar livros de nossos teólogos para ver o que eles ensinam sobre Daniel 11. E normalmente eles ou não falam nada ou fazem um resumo muito breve. Ou falam que no futuro o Senhor vai revelar o significado disso. Mas não existe muito material sobre o significado disso aqui, em nossa igreja. Isso é porque simplesmente não compreendíamos as profecias, especificamente os acontecimentos desse capítulo final. Mas em 1989 aconteceu o seguinte. Nesse tempo, um grupo nos Estados Unidos começou a se reunir, simplesmente se reunir para estudar profecia. Foram uns irmãos com zelo, irmãos interessados na estudo da profecia, e como em muitos casos de vocês também, seguramente aqui, se uniram em casa para estudar, se juntaram. E eles compreenderam uma coisa. O primeiro que eles descobriram a estudar a Bíblia foi uma lógica de eventos que se estão se repetindo. Hoje em dia, o desenvolvimento desse estudo é o que chamamos as linhas paralelas de reforma. Vocês já estudaram isso aqui ou não? Ainda não. Um pouco, ou sim? Não? Não tudo, mas mais ou menos a lógica. Isto foi descoberto aqui, nesse ano. Isso foi assim um grupo de pessoas que estudaram e viram as coisas. Nossa, mira aqui, o que eu falo em Helena White. Das linhas de reforma que tem na Bíblia. Quais são essas linhas? Depois viram as diferentes linhas. Linha de Moisés, o povo na escuridão. E um procedimento que sempre é igual. Quando Deus desperta seu povo em escuridão, é um processo específico, que vamos à história de Moisés, de Elias, de Neemias, dos mileritas, de Jesus, nosso tempo também. Então, isso foi uma coisa que aconteceu, descobrir. Ao mesmo tempo, se você estuda profecia, muito rápido você compreende que você não pode simplesmente estudar e assim chegar a conclusões sem se decidir por alguma metodologia. Tem muitas perguntas para resolver. Israel, o que é Israel hoje? É simbólico ou literal?
Isso, basicamente, é o problema principal. Como interpretamos os símbolos. O que é um símbolo? Você precisa um método, umas regras para saber resolver aqueles detalhes. E isso justamente foi aqui problema nesse tempo. Quando os irmãos, e aqui especificamente estamos falando de um irmão com o nome de Jeff Pippinger. Aquele irmão, ele trabalhava em um ministério grande, Hope International. E nesse ministério, ele assistia a palestras, conferências. Uma das conferências aconteceu com um famoso pregador no mundo adventista. Ele fez uma exposição desses versículos. E esse irmão assistia e ele estava ouvindo. Mas ele percebeu um problema na exposição desse palestrante. Que aquele palestrante, em explicar os símbolos aqui, e aqui tem diferentes símbolos, tem a Terra Gloriosa, tem o Rei do Norte, tem o Rei do Sul, tem Edom, Moabe, o filho de Amon, e muitas coisas mais. Em interpretar esses símbolos ou esses elementos, aquele pregador usava o que ele achava mais lógico para ele. Alguns símbolos ele interpretava de maneira literal, alguns outros símbolos ele interpretava de maneira espiritual. Eu não sei exatamente o que ele fez, mas, por exemplo, ele achava que o rei do norte é o rei espiritual do norte, Babilônia, ok. Mas, quando a Bíblia falou depois da Terra Gloriosa, então ele achou que a Bíblia fala de Israel como da Terra Gloriosa, então isso para ele é a Terra Gloriosa, Israel. Então, interpretando isso literalmente, Israel, literal, o Estado de Israel hoje em dia. E isso é problemático. Isso é um erro. E você não pode misturar duas coisas. Ou, quando fala de Egito, por exemplo, acho que não ele fez isso, mas isso é o problema. Você pode pensar que isso é Egito, literal, hoje em dia, que aqueles acontecimentos acontecerão nesse país. Então, esse irmão simplesmente percebeu esse erro. E ele foi falar com ele e falou: você está fazendo uma coisa errada, você está misturando na sua interpretação os símbolos. Você tem que se decidir ou todo literal ou todo simbólico. Não dá para misturar. Ele achou interessante isso e perguntou àqueles irmãos: então, você que acha o significado? Que é o significado que você acha tem os versículos? Ele falou: eu não sei. Eu nunca pensei sobre isso, eu somente percebi esse problema. Então, esse senhor, ou esse irmão, falou para ele: então, escreve para mim o que você acha que significa isso. Nesse momento, o irmão Pippin já começou a estudar. Isso não foi nesse ano aqui, isso foi em 92. 92, mais ou menos essa data, pouco antes, pouco depois. O que vocês conhecem, alguns têm na revista O Tempo do Fim. Isso foi produto do que foi descoberto aqui, estudado aqui. Esse irmão se sentou para estudar. E ele decidiu usar uma técnica. A técnica que ele usou para interpretar os versículos não é a técnica que nós usamos hoje na nossa igreja, ou na igreja adventista, sétimo dia. Basicamente, o teólogo usa um dos dois métodos. É a metodologia histórica crítica, ou a metodologia usada por aqueles que são um pouco mais tradicionalistas, o método histórico-gramatical. Um dos dois métodos para interpretar a profecia. Isso foi que fez também aquele palestrante. Agora, esse irmão aqui usou outro método. O método que ele usou chama-se o método
ou a metodologia de texto de prova. É assim como vocês. Texto de prova. Basicamente, isso significa que você simplesmente usa a Bíblia ou o Espírito de Profecia para provar uma coisa. Se você quer saber o que significa Amon, Edom e Moabe, você precisa descobrir, e pode descobrir isso de outros textos da Bíblia. O Egito, todos os símbolos. Você precisa de textos de prova para provar uma coisa. Além disso, o que esse irmão usou foi uma literatura, poderia dizer, de um pastor, Louis Weir. Louis Weir é um pastor australiano, já não vive, mas ele escreveu algumas coisas sobre profecia nos anos 50, 1950, 52, 57, esse tempo. Esse pastor, nesse tempo, foi bastante controvertido na Igreja Adventista, porque ele foi para falar com uma conferência, ele apresentou suas ideias, e esse pastor aqui, ele compreendeu algumas coisas de Daniel 11. Ele compreendeu basicamente que o rei do sul, a Rússia, e que vai ser conquistado pelo Papa. Isso foi uma exposição de ideias, de interpretações de ele em 1952, acho. Então, o mundo adventista poderia ter já compreendido nessa época o que iria acontecer em 1989. Já tínhamos um pastor pregando isso na nossa igreja. Por quê? Simplesmente por usar um método que hoje em dia não é popular. Então, a base dessa metodologia, adicionando também as 14 regras de interpretação profética de Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia aqui de uma maneira bem diferente como nós usamos ou nós estamos acostumados a estudar a palavra no nosso mundo moderno. E isso é um desenvolvimento da nossa igreja, um desenvolvimento porque nós não usamos mais esse método. Mas isso foi o que aconteceu aqui. Assim começa o que vocês estão ouvindo hoje em dia. Esses foram os primeiros passos. Porque vocês lembram aquele texto em Isaías 28? Podemos ir lá. Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, Isaías 28. Ontem tivemos um estudo em casa de nossa irmã Lara e estudamos um pouco esse texto aqui. Interessante texto. Isaías 28. Tem muita coisa que poderíamos ver aqui. Somente quero indicar uma coisa, duas coisas. Primeiro, a quem a Bíblia está falando aqui. Se nós lemos o primeiro versículo, vocês já estudaram esse texto? Ou ainda não? Um pouco. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil e dos vencidos do vinho. Quando a Bíblia fala aqui aos bêbados de Efraim, precisamos compreender quem é Efraim. Efraim, vocês sabem, um dos filhos de Jacó, ok? Ele foi preferido por o pai de Jacó, o elegido. E ele forma, logo, na história, a tribo de Efraim, que é a tribo mais importante. E quando a Bíblia fala de Efraim, na verdade, nesse caso aqui, não fala de Efraim, do filho, não fala da tribo, mas fala
das 10 tribos. Se aqui Israel, vocês sabem, dividido depois de Salomão. Aqui Jerusalém, essa Judá. Isso aqui a Bíblia chama Israel, ou chama Efraim, ou também às vezes chama Samaria. Samaria? Samaria. Ok, usa diferentes nomes para falar, porque Efraim estava aqui, a tribo mais importante, mais forte. Então, quando a Bíblia fala aqui a Efraim, podemos compreender que fala a Israel, a mesma coisa, aos bêbados do Israel. Usando o método de texto de prova, Israel, hoje em dia, não é Israel literal, é espiritual. Então, se fala aqui aos bêbados de Israel, fala ao povo de Deus de hoje em dia, os adventistas de hoje em dia. E como o estado é de eles são bêbados. Bêbados de quê? Bêbados de vinho. E que é vinho na Bíblia? É um símbolo para a doutrina. Okay? Então, eles beberam doutrina errada ou falsa. Okay? Eles ingeriram, eles tomaram, eles aprenderam coisas fermentadas. Podemos dizer doutrina que não vem de Deus. E por essa circunstância, eles estão bêbados e o Senhor continua falando, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai. Ou seja, temos uma decaída, temos aqui um processo ruim desse povo, o povo de Deus, hoje em dia. E nessas circunstâncias, aqui esse texto fala de doutrina, fala da compreensão da verdade, fala de mensagens. Isso podemos ver se vamos ao versículo 9, ou primeiro versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então, as circunstâncias do povo de Deus hoje em dia são precárias, são difíceis, são muito maus, porque os guias do povo nem têm as condições de guiar o povo, porque eles não compreendem, porque são bêbados. Okay? Essa é a situação do povo de Deus, Laodiceia. Então, e por quê? O que eles não compreendem? Vinho. Essa é a coisa que causou isso. Vinho doutrina. É uma coisa intelectual, de compreender a Bíblia. Isso é o problema deles. O problema deles não é que eles não fazem a reforma da vestimenta ou a reforma da saúde. Isso não é assim o problema central. O problema é que eles têm conceitos na sua cabeça que são errados, que finalmente procedem de Babilônia ou de Roma. Então, a pergunta do Senhor, versículo 9, elabora esse problema. A quem, pois, se ensinaria a ciência? Então, o Senhor quer ensinar coisas ao seu povo, e ele pergunta a quem? E a quem se daria a entender o que se ouviu? O Senhor quer nos ensinar algo, que o povo não tem as condições. E a frase final diz, ao desmamado e ao arrancado dos seios. Em português, em espanhol, outros idiomas, isso é uma pergunta também. Eles colocaram aqui um interrogativo. Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Mas vocês sabem que no texto original não tem interrogativo.
E em inglês, em outros idiomas, aqui não tem um interrogativo. Eu compreendo que isso não é uma pergunta, isso é uma resposta. A quem ensinará ciência? Por quê? Aos sacerdotes não posso, aos profetas não posso. Então, a quem? E a resposta é aos que são desmamados. E quem é que é desmamado? Aquele que já não bebe o alimento leite. Aquele que já continuou, procedeu a uma outra fase de se alimentar do alimento sólido. A experiência na Igreja Adventista no mundo é as lições da escola sabatina, as palestras, as conferências que dão. Basicamente, acho que podemos ver isso, são bem alimento de leite. Sempre a mesma coisa. Não é sólido, não é muito profundo. Quando tem palestras de profecia, normalmente eles falam disso aqui, 2.300 anos, 1.260 anos e quase acaba lá. Não? E queridos irmãos, por favor, eu não conheço vocês, não sei o que vocês ensinam, não sei como é a igreja de vocês. Então, não tomem isso como uma crítica a vocês, porque não conheço. Só estou falando de uma tendência geral no mundo adventista. Ok? Em geral. Então, continua o Senhor elaborar esse problema no seguinte, mais específico, no seguinte capítulo 29, e fala assim no versículo 11. O versículo 9, 29, 9. Tardai e maravilhai-vos e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Já compreendemos isso. A Bíblia não fala de vinho aqui literal. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Que não é problema que eles bebam vinho literal. Isso, a Bíblia muitas vezes tem que nos lembrar que não está falando aqui literalmente, está falando espiritualmente. Versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado. Toda visão. O que é visão? Visão é profecia. Coisas que têm que acontecer no futuro. Coisas que o profeta tem visto. Toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. E eu acho que isso é justamente a circunstância de nós aqui nesse tempo. O livro ficou completamente selado. E nós sabemos que Daniel fala assim. Em Daniel 12, ele quer escrever. O Senhor fala para ele, não escreve. As palavras do livro vão ficar seladas. Então, até um momento na história, de algum momento, essas palavras têm que ficar seladas. Mas a Bíblia também dá a promessa que no tempo do fim, o selo vai ser removido. Isso é que aqui começou a acontecer. Bom, e por que são seladas as palavras? Porque o que deveria compreender não sabe abrir o selo. Isso que aqui fala no versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. Ele dirá, não posso, porque está selado. Então, vou fazer isso aqui de uma maneira assim, bem simples, uma ilustração. O Senhor dá a palavra, tem uma palavra aqui, a Bíblia. Não. E a Bíblia não está aberta. Está selada para nós. Está fechado. O livro fechado. E o Senhor dá essa palavra a aqueles que sabem ler. E eu diria, aquele que sabe ler, na lógica desse tempo, ele que aprendeu
de abrir, interpretar e ler a palavra. Ou seja, os instruídos, ou os fariseus, os saduceus, ou diríamos os teólogos. Okay? Os eruditos. Os especialistas que deveriam saber. E o Senhor dá para ele o livro que está fechado, mas ele fala, não consigo entender. Por quê? Porque está fechado. É lógico, não? Não dá para abrir. Então o Senhor continua, versículo 12, e fala, ou dá seu livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não sei ler. Então, aqui temos um problema, e o problema parece assim como o problema de Adão e Eva. Você me disse a mulher, eu somente fiz o que ela diz, é a culpa dela. Todos colocam a culpa a outra pessoa. Que temos então alguém que não sabe ler, ok? Não aprendeu a ler, não é um teólogo, não é erudito. E ele fala, bom, eu não sei ler, então isso o que quer dizer? Para poder ler isto, para poder compreender isto, ele precisa ele. Não é assim? Porque para compreender a Bíblia você precisa ler. Ele não sabe ler, ele sabe ler. Dessa maneira, ele é dependente daquele que sabe ler. Mas como que ele fala que a Bíblia está fechada, está selada, então ninguém aproveita, ninguém pode avançar. Isso aqui de uma maneira simples, mas esse é um problema muito enorme, grande. Porque o que estamos dizendo é o seguinte, o problema porque ele não sabe ler, não é porque ele não estuda. Não é porque ele não faz conferências sobre Daniel e Apocalipse. Não é porque eles não compreendem o hebreu ou a história. Não é porque eles não fazem orações. Mas eles simplesmente não têm a chave para abrir aquele livro selado. Quando Helena White explica o problema do selamento da palavra, ela diz que não é porque o Senhor quer selar o livro para nós. Não é por isso. É porque o selamento da palavra de Deus vem por nossos costumes e por nossas tradições. Ou seja, nós mesmos fechamos o livro, na verdade. E isso é o que eu estou dizendo, isso é o problema em nossa igreja. A igreja tem costumes, tradições, e esse nível aqui, estamos falando das doutrinas. Tem técnicas como abrir esse livro, mas eles compreendem que não funciona. Quando nossa igreja, vamos voltar aqui a essa história, mas isso é aqui preciso para compreender o que acontece aqui no início desse movimento. Quando nossa igreja, depois da morte de Helena White, ela entra num processo. Vamos fazer uma história larga, longa aqui em poucas palavras. 1884, 1844. O profeta tem a primeira visão em público. Helena White, a primeira vez, ele tem uma visão onde outros poderiam participar. Mas 40 anos depois, 84, ele teve a última visão em público. E ele explica isso bem. É simplesmente porque o povo não crê, não quer crer, não aceita as visões. Por isso o Senhor fecha essa via, essa porta para o povo de Deus. Ela continua tendo profecias, visões até o final, mas não são públicas, ninguém pode perceber. Então aqui acontece já no início da história, que para nós, se lembramos da história, ou o que sabemos dessa história, é uma história gloriosa.
Para nós, isso aqui é uma história boa, mas ao mesmo tempo podemos demonstrar que aqui acontecem coisas que já indicam uma decaída. Por que o Senhor fecha essa porta? Tem um problema já no início. Um ano antes, 83, Uriah Smith, ele começou a primeira vez, um dos pioneiros, criticar Ellen White, falando que não tudo o que ela escreveu é inspirado. Os seus testemunhos são inspirados, mas as suas cartas, outras coisas que ele escreveu não são inspirados. Isso hoje em dia é compreensão comum em nossa igreja. Todo mundo crê isso. A maioria crê isso. Mas ele foi o primeiro que tirou essa pedra, 83. Aqui, ao redor desse ano, outro homem, creio que foi o nome do presidente, esqueci. O presidente da nossa igreja, ele escreve uns artigos sobre a inspiração. Porque aqui a igreja começa a ver o problema da inspiração. E nossos artigos, o presidente da nossa igreja, ele desenvolve uma ideia que não toda a Bíblia é inspirada. Que alguns livros são 100% inspirados e outros não são nada inspirados. Ele faz uma categoria em cinco níveis de inspiração. O que significa isso? Que nessa altura da nossa história, como igreja, aparecem duas coisas: a crítica e a falta de fé no espírito de profecia, e também o começo da crítica da validez da Bíblia, da inspiração da Bíblia. Isso é simplesmente história. Isso aqui inicia um processo até hoje em dia. É um processo longo, mas esse processo se desenvolveu de maneira que nos anos 1960, nesses anos, a igreja ele se abre para, como poderíamos chamar isso, teologia moderna. Porque aqui, até esse tempo, mais ou menos, todos usaram esse método, que não é um método científico. É simples. Você pega a Bíblia, abre a Bíblia, você acha que a Bíblia foi escrita para você, mesmo que foi escrito 1000 antes de Cristo, você acha que na verdade foi escrito para você hoje em dia, no século 21. Ok? Você tem que assumir aqui coisas que outros métodos científicos não assumem isso. E você acha que é escrito para você, você acredita isso, e você começa a abrir a Bíblia. E quando você não compreende algo, você usa outros textos da Bíblia para compreender o que você não compreende. Esse é esse método, em poucas palavras. Mas hoje em dia não nós usamos esse método. Usamos o método histórico crítico, ou o método histórico gramatical. Esses métodos entraram na igreja aqui, mais ou menos essa data. Como funcionou isso? Como aconteceu isso? Basicamente, isso aconteceu porque a igreja, e aqui não lembro bem as datas da acreditação dos institutos da nossa igreja, mas acho que foi ao redor disso aqui, 1963, 57, mais ou menos ali. Eu tenho uns dados aqui, mas... 57, tem que ser assim um pouco antes. No ano 50, nossa igreja tomou uma decisão. E essa decisão, basicamente, abriu a porta para a nossa igreja entrar em uma fase nova. A decisão que se tomou nesse tempo foi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou
em um trabalho junto com o Estado. Ou seja, eles procuraram a acreditação dos institutos de ensino da nossa igreja. Até esse tempo aqui, anos 1950, a igreja tinha institutos de ensino completamente independentes do Estado. Ensinavam o que a igreja achava que deveria ensinar. Tinha seminários de pastores, não tinha universidades. Mas, por diferentes motivos, aqui a igreja decidiu que eles precisavam levantar o nível da educação e precisavam ser acreditados. Se fala acreditar? Credencial. Isso é espanhol, então. Acreditação. E lógico, se você quer abrir uma universidade, o Estado tem normas, regras, você precisa isso. E um dos problemas é que a igreja não tinha pessoas formalmente para constituir uma universidade. Você precisa de professores, você precisa de doutores que têm que produzir material científico continuamente. Então, como pode iniciar uma universidade sem professores oficialmente reconhecidos pelo Estado, que têm títulos? Como pode fazer isso? Então, o que eles fizeram aqui, a igreja, eles mandaram jovens para se tornar doutores de diferentes temas rápido. Doutores em teologia, doutores em medicina, ok? E esses jovens voltaram para a igreja e eles tinham um posto de ensino já assegurado. Se você é doutor, bem-vindo. Precisamos de doutores rápido, teologia em todas as coisas. Antes disso, a igreja elegia um professor à base da sua vida espiritual. E nesse momento começa a se mudar a situação. Você tem título, você pode entrar. E claro, esses jovens foram ensinados na lógica, nos métodos de ensino da igreja ou dos institutos protestantes. E os institutos protestantes usam esse método, essas metodologias aqui. Então, dessa maneira, entrou de uma porta de atrás, a nossa igreja, uma metodologia nova. E aquelas pessoas que falam, temos hoje em dia os textos, os documentos dos homens que fizeram essa mudança. É mais ou menos assim. Já é tempo que nossa igreja levanta o nível de educação, o nível de falar sobre teologia. O que nós estamos fazendo é muito simples, ok? Usamos a lógica de Miller. É muito simples, não funciona. Em 1950 saiu o livro Questões sobre Doutrina, que tem essas mudanças. Sim, exato. Esse livro é também produto desse processo, que sai um pouco mais depois, 57. É verdade. Questões sobre doutrina, questions on doctrine. Ok? Mas o processo de credencial é um pouco antes. Poderíamos desenvolver essa história com muito mais detalhe, mas não é a hora, nesse momento, para fazer isso. Simplesmente queria comentar que tem uma história bem clara de como aconteceu essa mudança para o método que, ao final, produz essa situação aqui. Deus dá a palavra para o que sabe ler e eles não sabem ler. Uma das primeiras coisas que a igreja faz, uma vez que eles tinham uma boa quantidade de pastores educados nos novos métodos, eles
procuraram de produzir material novo, que foi em consequência das perguntas sobre doutrina. A igreja precisava demonstrar ao mundo que ela já não era a igreja de antes, mas ela já estava a outro nível. E eles aqui, no mesmo tempo, como isso aqui, eles produzem quase paralelo às questões sobre doutrina, eles produzem o comentário adventista, o comentário adventista do sétimo dia, não? Os 7 tomos. Esse comentário é editado e quase a maioria dos artigos foi escrito por um homem com o nome de Raymond Cottrell. Raymond F. Cottrell. E o Dr. Raymond F. Cottrell é um dos primeiros representantes em nossa igreja da nova teologia. Ele procurou produzir um material que tem o mesmo nível dos teólogos protestantes e católicos. Porque tudo que foi antes aqui, para eles, não era ao alcance deles, era muito simples. Versículos bíblicos, você acha que isso significa isso, então. Ele queria interpretar a Bíblia de uma maneira como um teólogo deveria fazer, como um método moderno, como um método científico. Então, usando esse método, eles produzem aquele comentário adventista. E por que eu estou dizendo isso aqui, essa história? Porque no momento que eles precisaram interpretar o livro de Daniel, aqueles teólogos que produziram o comentário bíblico, eles acharam um problema. O problema, em poucas palavras, foi esse aqui. Com esse método, Daniel não se dá para compreender. Eles não podem compreender. Basicamente, podem compreender Daniel, mas eles tinham um problema. Eles não poderiam defender que 22 de outubro de 44 aconteceu alguma coisa. Não podiam compreender, não podiam defender. A nova teologia não permite que você compreenda essa data aqui. Temos os textos aqui para demonstrar isso, como eles explicam em suas próprias palavras, em suas palavras, esse problema. A igreja, talvez vocês ouviram, nessa altura fizeram o primeiro comitê de Daniel e Apocalipse. Fizeram conferências para resolver o problema disso aqui, com ajuda à base da nova teologia. E essas conferências nunca acabaram. Ficaram lá sem resolver o assunto. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, desde essa época, nossa igreja, os teólogos da nossa igreja, eles admitiram que eles não têm solução para harmonizar as profecias, como os pioneiros viram, como Helena White viu, com o novo método. Isso é, em outras palavras, essa situação aqui. São bêbados. Já beberam outro vinho. Já não têm capacidade e forma e maneira como interpretar e ver esse livro aqui. Então, essa situação aqui problemática produz essas circunstâncias em nossa história. Também chamamos isso escuridão espiritual, Laodiceia. Por isso é importante compreender o que acontece aqui. Esse irmão, um senhor simples, um irmão que tem uma empresa de construção, não é teólogo, simples. Eu vejo aí paralela a Miller, era um fazendeiro, soldado, geral, não tinha essa educação universitária, não tinha esse método na sua cabeça. Ele simplesmente procurou e achou isso aqui. Usando esse método, que foi o método
conscientemente usado por Miller e os seus associados, e Elena White também. Então, ele chegou à conclusão desses versículos. Você não pode compreender os versículos se você usa um dos outros métodos. Por isso, o que acontece aqui nesse tempo é que esses irmãos descobriram de novo o velho método. Eu sei que muitos de nós e muitos de vocês seguramente usam aquele método antigo para interpretar a Bíblia. Mas, às vezes, não fazemos isso consciente. E se não fazemos consciente, tem alguns detalhes que não ficam muito claros para nós. E, às vezes, não sabemos interpretar algo porque não sabemos como proceder, que método usar, como chegar a uma interpretação, a uma compreensão do significado de uns detalhes. E esse aqui contém esses detalhes. E por isso nossa igreja nunca publicou alguma solução para esse problema, até hoje em dia. Não tem problema, não tem solução. Bom, então isso que acontece aqui, no ano 95, a revista O Tempo do Fim foi publicado, uma série de artigos que foram escritos, publicados, e logo foi publicada uma revista. E o que aconteceu aqui foi a publicação desses artigos, uma história interessante. Esse irmão, então, ele escreveu essa série de artigos, significado de 11, 40, 41, 42, 43, 45. E eles publicaram, porque ele trabalhava nesse ministério, Hope. Esse ministério publicou cada artigo, cada mês na sua revista. Cada mês um versículo, mais ou menos assim. Mas dentro do ministério tinha alguns que estavam a favor. Isso era basicamente a maioria do ministério. E tinha uns outros, que eram os líderes do ministério, que estavam em contra. Cada mês foi uma grande luta para publicar os artigos. Quando foi publicar o último artigo, o irmão saiu desse ministério, porque o ministério estava em contra dele. Eles publicaram essa interpretação de Neil 11, que vocês conhecem, que vocês estão estudando, mas o ministério, naquele tempo onde ele trabalhava, estava em contra, e ele sai do movimento, sai disso. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu que ele causou, dessa maneira, um movimento, sem querer, porque tem alguns partidários que falaram, isso é bom, isso é correto, vimos isso, e tem outros que estavam em contra. Então, de uma maneira, sem querer, se produziram dois grupos, entre os seus amigos, entre os trabalhadores do ministério, e tomaram posições, um aqui, outro aqui. E assim começa essa história. Isso se desenvolve em algo que hoje em dia é um movimento. Assim, somente assim começou isso. Claro que esse irmão aqui nunca achava de levantar um movimento, ou nunca achava que ele iria pregar algum dia, ou viajar por o mundo. Nada disso ele queria. Nada disso interessava ele. Não, ele nem tem a educação para falar assim com pessoas. Mas Deus queria que isso acontecesse. Então, ao mesmo tempo, esse irmão começou a ter uns problemas na igreja dele, porque ele lembra e conta a história dessa maneira que ele foi, quando ele entrou, batizou na igreja adventista, imediatamente eles deram para ele um ofício da obra missionária. Ele não compreendeu isso. Depois ele iria a entender que normalmente não se deveria fazer isso. Se alguém é batizado, no mesmo momento você tem que edificar esse novo irmão. Ele tem que ensinar. Depois de alguns anos, ele pode tomar alguns cargos, alguns ofícios de importância, mas no início. Mas ele aceitou, e isso causou muitos problemas, porque simplesmente ele queria fazer bom o seu trabalho na sua igreja. Então ele começou a levantar perguntas, porque eles basicamente tinham esquecido de fazer obra missionária. Eles mandaram aqueles convites
para estudos bíblicos a todo o povo. Não? A igreja faz isso às vezes. E ele queria saber o que aconteceu com esses convites. Acaso alguma vez a igreja deu os estudos ou não? E tinha muitos nomes de pessoas. Então ele chamou a todas as pessoas. Desculpa, senhora, convidamos você uns 10 anos atrás, uns 4 anos atrás. Você lembra? E alguns lembraram, disseram: nossa, eu escrevi e vocês nunca me chamaram. Eu queria estudar a Bíblia, vocês nunca me chamaram. Eu não quero saber mais nada disso. E tem muitas situações assim, mas tem outros que entraram na igreja, queriam estudar. Então ele organizou isso. E como isso foi uma igreja de pessoas bem educadas, bem preparadas, então ele assinou pessoas, doutores, engenheiros para dar estudos bíblicos. Isso incomoda. Então ele fez uma coisa assim sem querer, de incomodar a igreja, porque todo mundo estava feliz nas circunstâncias como eles estavam. Eles não queriam mudar, eles não queriam trabalhar. E ele ficou cada vez menos popular na sua própria igreja. E com o tempo, basicamente a igreja procurou que ele já não faz nada, porque eles simplesmente queriam continuar dessa maneira. Dessa maneira ele entra no ministério para ver onde ele podia trabalhar para o Senhor. E tem umas circunstâncias aqui nesse tempo que quando o presidente Clinton, elegido como presidente dos Estados Unidos, ele fez uma mudança no sistema dos gastos para os militares. Ele basicamente cortou os gastos para os militares. Não tem mais dinheiro para construir, para investir. E como ele construiu basicamente casas para o governo, para militares, então de um dia a outro ele perdeu muito trabalho. Ele se viu uma situação onde já não tinha ingresso de dinheiro por essas circunstâncias e ao mesmo tempo tinha a compreensão dessas coisas aqui e a vontade de trabalhar para o Senhor. Então essas circunstâncias causaram que ele começou a trabalhar em um ministério independente. Ok? Bom, o que acontece aqui logo nessa história é que além de adotar uma nova metodologia, a velha metodologia de interpretar a Bíblia, esse grupo de irmãos aqui em Califórnia, Estados Unidos, eles compreendem, como já falei, as linhas proféticas. E as linhas dão um modelo de acontecimentos. Se o Senhor, no momento que o Senhor vai vir à Terra, cada vez que Ele vem, o primeiro advento, ou quando Ele vem em outras formas simbólicas, Ele tem que preparar o seu povo, porque o povo não está preparado. Por isso é aqui uma linha de reforma. Antes da vinda do Senhor, do segundo advento, o Senhor tem que preparar o seu povo. Isso é essa linha de reforma. E nessa linha, compreendemos que tem que acontecer várias coisas. Primeira coisa, se identifica o tempo do fim. Significa que nós, de uma maneira, sabemos o que tem que acontecer. Porque tem que se repetir a história. Não sabemos as datas, mas sabemos, por a lógica da repetição da história, que no futuro algumas coisas têm que acontecer. Pelo problema de falsos profetas em nossa igreja, pelo problema de muitos que queriam colocar datas, ou que colocaram datas, e ao mesmo tempo o problema de adotar uma nova teologia, nova metodologia, nossa igreja ficou um pouco assim com medo de profecias, de pessoas que falam coisas novas. Por experiência.
e por essas circunstâncias. Então, cada vez que alguém fala algo que vai acontecer pronto, nós temos uma reação natural de cuidado com isso. Como ele sabe? Como pode ser? Normalmente, todas as profecias que irmãos deram nos anos passados erraram. As vindas de Cristo, muitas coisas. Nossa igreja. Então, se eu estou dizendo que nós podemos predizer eventos, quero ser cauteloso nisso. Porque simplesmente é a lógica de uma linha. Porque o Senhor sempre procede da mesma maneira. Porque Ele declara o fim de seu início. E uma das coisas que compreendemos é que nossa linha é idêntica ou paralela à linha dos milharistas. Porque a linha dos milharistas também é a história da vinda de Cristo. Aqui a segunda vinda de Cristo, isso foi a vinda de Cristo ao lugar santíssimo. Aqui também o tempo do fim. 1798, o início da história milharista. Escuridão. E tem uns eventos bem claramente identificáveis na história dos milharistas. Então, na história milharista também começa assim. O Senhor levantou um senhor, um irmão, uma pessoa que não sabia muito, que descobre o significado das profecias. E uma das coisas, as primeiras coisas que Miller fez, junto com Leach, é predizer um evento, o fim dos 391 anos e 15 dias. Apocalipse 9. Isto é o segundo ai. Isto é aqui, e isso aqui. Ou aqui. O segundo ai. Essa profecia que eles deram foi a base da metodologia que eles aprenderam nesse tempo. A metodologia. Eles não usaram o método dos protestantes. Eles usaram outro método. Miller escreve essas 14 regras para a interpretação profética. E a base dessas regras e a base do princípio dia por ano, que é parte dessa metodologia que Miller descobre, a chave que ele recebe para abrir o livro selado. Com isso, eles puderam predizer que no 11 de agosto de 1840, o segundo ai vai entrar na história, o Império Otomano iria cair. Ok? E isso aconteceu. Mas isso somente foi possível, por quê? Porque eles descobriram como ler a Bíblia, como interpretar as profecias. Agora, em nosso tempo, aconteceu algo similar. Somente que não predizimos, não hemos predito o que iria acontecer no evento paralelo, o 11 de setembro de 2001. Mas, o que esse movimento aqui, pequeno movimento, compreendeu é que isso tinha que acontecer. Simplesmente porque a história tinha que se repetir. O que 2001, 11 de setembro, aconteceu nos Estados Unidos é uma repetição idêntica dos eventos de aqui. Claro, precisamos agora estudar o que aconteceu aqui, para entender o que aconteceu aqui. Mas ninguém falou a data, lógico. Somente quando chegou o evento, esses irmãos sabiam o que é isso. Isto é o terceiro ai de Apocalipse 11. Ou seja, o que acontece em nossa história é um desenvolvimento que eu acho lógico, é racional. E nós, ou aqueles irmãos, eu conheci o movimento depois, mas eles não sabiam dessas coisas. Mas
percebendo o que acontecia depois, eles entenderam que parece muito claro que o Senhor guia esses eventos. Porque ninguém queria forçar algo, ninguém produzia essas coisas aqui. É impossível que o Senhor, o ser humano, produza a lógica aqui. Nós compreendíamos, nesse tempo, o significado do ai. Mas simplesmente não compreendíamos a data. No momento que aconteceu isso, compreendemos que é uma paralela disso aqui. Isso foi uma prova, simplesmente uma prova, de que a lógica, a metodologia usada por esse movimento aqui foi correta. Claro, para provar isso, precisamos estudar esse tema do Islã na Bíblia, na profecia. Mas simplesmente estou dando aqui um resumo da história. Para mim, que eu entrei um pouco mais tarde nesse movimento, é uma coisa muito interessante como as verdades foram devagar, dia a pouco, adicionadas a esse movimento. Okay? Se você compreende o que acontece aqui, uma das coisas que você poderia ver, ou pode ver, é, sem compreender Daniel 11, você não pode compreender isso. Sem isso, você não pode entender o que vem aqui. Sem isso, você não compreende o que vem aqui. O Senhor edificou de uma maneira incrível a sabedoria dessa geração, o conhecimento ou a compreensão das coisas. Porque sem um novo método, que é um velho método, sem isso você nunca pode compreender. Essas coisas não fazem sentido. Parecem coisa louca. Tivemos uma conferência em Alemanha, uns 7 anos atrás, 5 anos atrás, não lembro bem, que um irmão queria organizar lá com... A Alemanha é dividida em 2 uniões. A União do Norte, muito liberal. A União do Sul, bem mais conservativa. Esse irmão tinha esperança que a União do Sul, na Alemanha, poderia se interessar por essas coisas proféticas. Então, ele entrou em contato com o presidente da União. E esse presidente da União, ele organizou uma conferência secreta. Era para ninguém falar, com os melhores ou mais famosos pastores e professores da teologia da sua união. Se eu lembro bem, alguns 6 pessoas. E convidou o irmão Pippinger. Eu estive lá também participando, para que ele apresentasse a eles a lógica, essas linhas. É isso que eu estou também compartilhando com vocês. Então, ele começou a explicar. E depois de 1 ou 2 dias, um dos teólogos, o mais famoso desses teólogos, doutor também, em história, não sei o que mais, ele fez um resumo. Ele falou, irmão, o que você nos ensina aqui, e ele usou essas palavras mais ou menos, é bem lógico, faz sentido, mas não é compatível com o nosso método de usar, de estudar a Bíblia. Nesse tempo, o que eu estou falando aqui, ninguém compreendia de nós. Não compreendíamos bem de que estava falando, que é o método deles, que é o método de nós, porque não estamos conscientes do método que estamos usando. Um pouco, mas não bem. Hoje em dia eu compreendo bem o que ele queria dizer. Não é que isso não é lógico, isso é lógico. Não é irracional, é bem irracional. Mas se você decide que você vai usar outro método de interpretar a Bíblia, um desses métodos aqui, você simplesmente não vai aceitar. Ok? É simples.
Isso é correto dentro do seu sistema. Com esse sistema, isso não é aceitável. Então, isso foi o resumo que ele fez. Então, por isso o Senhor tinha que mudar a metodologia. Por esse motivo, nossa igreja não compreende e nunca compreenderá o significado disso aqui e de outros textos bíblicos. O desenvolvimento da compreensão profética, nossa igreja, basicamente parou aqui, em 1844. E os anos depois, que Helena White teve visões e explicações. Mas, além disso, não temos um desenvolvimento de compreensão profética na nossa igreja. Simplesmente não tem coisas novas. Estamos ainda, hoje em dia, ou nessa altura da compreensão aqui, dos pioneiros, se aceitamos isso, ou estamos em contra deles. E por isso aqui, nós colocamos esses diagramas. Esses diagramas, aquele irmão Pippenja e seu grupo, eles usaram os diagramas desde o início, bem desde o início. Usaram este diagrama aqui, 1843. Usaram esse diagrama, mas acontece algo no ano 2007. Que nós descobrimos o significado também desse diagrama. Vocês sabem a história desse diagrama um pouco? Estudaram isso aqui? Como foi descoberto? Isso assim? Não? Esse diagrama parece o mesmo. Se vocês veem assim, não vê muita diferença. Tem que olhar 2, 3 vezes para ver a diferença. Esse diagrama foi produzido por causa de uma visão de Helena White no ano 1850. O irmão Nichols, ele produz esse diagrama, mas Helena White teve a visão que ele deveria fazer isso. Tem que fazer esse diagrama de novo, corrigir o erro do ano 43, 44. Ok? Esse diagrama foi produzido 50 e quase é o mesmo. Mas esse diagrama desapareceu nos arquivos da nossa igreja, ou quase desapareceu por completo. Ninguém sabia desse diagrama. Mas, até um dia, ao redor do ano 2000, uma irmã velha de um ministério, ela entra em uma biblioteca de uma das nossas universidades. E nessa biblioteca, sempre estava pesquisando livros antigos, que talvez ninguém lembrava que estavam lá escondidos. Ele entrou e ele buscou assim, mas ele não entrou na biblioteca normal, ele entrou na bóveda, lugar onde tem os livros mais valiosos, mais antigos, mais especiais, fechados num quarto. Como chama esse lugar apartado na biblioteca? Em espanhol é bóveda. Simplesmente uma sala especial nas universidades que tem uma coleção de livros ou documentos. Não sei, é um lugar onde guardam os textos que normalmente você não pode tocar pela idade dos documentos, para proteger os documentos. Se você quer investigar, você tem que, com um permisso especial, entrar lá. Não? E o bibliotecário, ele te dá luvas para abrir as páginas, você tem que dar o seu passaporte para proteger os documentos. Então, ele entrou em uma biblioteca que tinha um comportamento desse tipo. Livros especiais, muito antigos. E ele procurou os livros e, de repente, ele olhou, ele viu lá embaixo esse diagrama, mas assim enrolado, caiu um pouco assim atrás. Vocês que conhecem bibliotecas, vocês sabem, se um livro não está no seu lugar, basicamente o livro já não existe, desaparece.
até que algum dia, por algumas circunstâncias, o bibliotecário encontra esse livro de novo e o coloca em seu lugar. Não sei aqui no Brasil, mas nas universidades onde eu esteve, sempre fala assim, dá um aviso, por favor, não devolver os livros você mesmo ao seu lugar. Não é assim? Eu sempre achei, por quê? Eu vou ajudar, mas se você coloca o livro um pouco aqui, por o número que tem, ninguém vai achar esse livro nunca mais. E isso que aconteceu com esse diagrama. Tem várias coisas aí, documentos. Esse diagrama caiu e por isso desapareceu em prática para os que estudavam lá nessa biblioteca. Esse irmão então pega esse diagrama e tem assim um cartão que você tem que encher para pegar esse diagrama e entrar na sala de leitura. E nesse dia, esse cartão, você poderia ver a última pessoa que tinha usado esse diagrama. Isso foi interessante porque, se eu lembro, a última vez, ele descobriu isso no ano 2000, mais ou menos. Foi 1982, eu acho. Ou seja, esse diagrama desapareceu uns 20 anos. 20 anos lá, caído atrás. Mas, o interessante disso não é tanto isso, senão a pessoa que firmou como ter prestado esse diagrama foi o muito famoso teólogo Leroy Froom. Leroy Froom. Você conhece, irmão? Aquele teólogo? Ele foi um dos 3 homens que escreveu Questões sobre Doutrina. Ok? Ele escreveu vários livros. Ele escreveu uma história de nossa igreja, coisas interessantes, mas ele é um grande inimigo de que encontramos aqui. O tema do diário, ou do contínuo. Ele não acha que isso é que é correto. Ele acha que contínuo não é o paganismo. E nesse diagrama especialmente, o tema é muito claro, porque aqui fala domínio pagão ou contínuo, retirado 508. Esse diagrama dá testemunho que os pioneiros acreditaram que o contínuo era ou é o domínio pagão. Não sei se isso foi uma coincidência, mas se um dos maiores inimigos dessa ideia usa esse diagrama e depois de ele voltar esse diagrama lá na biblioteca desaparece, não parece coincidência. Eu acho que ele escondeu o diagrama, porque você não pode pegar o diagrama e sair da biblioteca, você tem que deixar dentro. Mas ele escondeu, eu acho. Bom, então nós descobrimos esses diagramas e a importância deles para os mileristas e dessa maneira também para nós nesse ano aqui. Os diagramas simplesmente representam o fundamento da fé adventista. É só isso. Isso foi que todos os mileristas ensinaram. Essas são as interpretações proféticas. E como vocês podem ver, Daniel 2, 7, 8. Não fala Daniel 11 aqui. Isso não foi parte da compreensão deles. Daniel 8, 14, os 2.300 anos. Aqui. Levítico 26, 2.520. Os ais em Apocalipse 9. E aqui detalhes, Apocalipse 17, 13, 12, etc. E as datas principais, que começam aqui, 677, e chegam até a vinda de Jesus, como eles acreditaram, 43. Isso foi o que eles ensinaram, isso foi a mensagem dos mileritas. Dessa maneira, esses diagramas foram usados por todos os pregadores.
Eles produziram 300 diagramas porque tinham 300 pregadores. E por isso nós colocamos diagramas assim. Porque isso é que fizeram os mileritas. Eles colocaram esse diagrama. Isso como foi sempre o respaldo deles. Aqui está em que nós acreditamos. Isso é a nossa fé. Aqui, resumido visualmente um diagrama. Então, os diagramas para os mileritas nessa história foram produzidos. Em 42, esse diagrama foi produzido. Mas é chamado diagrama de 43. Pela data do ano 43. Mas foi produzido em 42. Depois desse evento aqui. Não vejo isso como coincidência que nós, depois desse evento que podemos demonstrar evento paralelo a isso aqui, os diagramas foram compreendidos. Agora sim, 2 diagramas foram compreendidos em seu significado. Você pode ver isso como um simples documento. E tem muitas igrejas que começaram a colocar esse diagrama lá como um documento, uma prova, nossa história. Ou você pode acreditar que é o fundamento da nossa fé. Faz grande diferença. Porque hoje em dia, em nossa igreja, não acreditamos mais que essas datas são válidas. Basicamente, todas as datas, por esse método aqui, são combatidas. E nessa conferência em Alemanha, eu lembro bem que os pastores falaram que muitas dessas datas já não são corretas. Não podemos aceitar nem isso aqui, nem nessas datas, isso tampouco. Eles falam assim, bem aberto, bem claro que isso não é válido, não é errado isso. Não funciona, não acreditamos mais nisso. Eu sei que eles não acreditam nisso. E por isso aqui, em nossa história, podemos ver esse desenvolvimento. Somente depois de fazer essa obra, uma obra que durou muitos anos, de 89, eu diria um processo até 2004, somente nesse tempo onde o Senhor como que nos lembrou, nos mostrou como precisamos estudar a Bíblia, qual é o fundamento da nossa fé. Nesse momento, só 2004, o movimento começa a compreender coisas novas. Tudo isso que acontece aqui é bastante simples, mas que vinha depois já teve outro nível. E não quero agora elaborar e explicar tudo isso aqui, porque seria muita coisa. Mas talvez isso já é bastante para dar um início, uma ideia. Ok? Esse movimento, a base disso aqui, cresceu. O irmão Pepe já foi convidado para viajar e ele foi um grande viajeiro. Não porque queria, senão porque eles convidaram ele. Começou a trabalhar em Bolívia, Colômbia, China, Coreia, Filipinas, Austrália, todos os Estados Unidos, Europa, muitos lugares. Ele está muito cansado de viajar hoje em dia. Eu compreendo isso também, porque eu também, hoje em dia, estou viajando muito. Estamos viajando muito porque tem muito interesse, tem muitos grupos no mundo. Temos hoje em dia muitos grupos, são grupos pequenos. São poucos, na verdade, mas são muitos, poucos. Em todo lugar. Em África tem muitos, em Brasil tem muito. Estados Unidos, Austrália, Ásia mais ou menos, Europa. E quase todo dia chega e-mail de pessoas que não conhecemos. Chegou um e-mail de Belize. Ninguém de nós estava em Belize. Eles querem que vamos lá para ensinar essas profecias. Chegou até pouco tempo um convite de Cuba. Tem um grupo forte nessa mensagem em Cuba. Estive lá uns poucas semanas atrás. E assim,
Assim a mensagem está viajando e se expandindo em muitos lugares. Nas ilhas do Caribe, nas ilhas, eu vou estar em Guadalupe, pronto, Martinique. Os irmãos já estavam nas ilhas do outro oceano, do Oceano Índico, que tem muitos. Não sei, mas os irmãos descobrem isso. Nós não temos não fazemos uma obra muito progressiva. Nós não procuramos de expandir a mensagem, simplesmente porque não é possível. Não temos as pessoas para fazer isso, mas no internet tem um testemunho, tem os vídeos. E as pessoas que procuram compreender temas, eles procuram na internet, eles descobrem isso e eles decidem, isso é interessante, quero ouvir mais. Assim funciona. Não fazemos assim uma obra ativa de entrar e de expandir a mensagem. Simplesmente não podemos fazer isso. Mas, mesmo assim, a mensagem está realmente crescendo muito. Minha área é basicamente Sul-América. Eu trabalho aqui desde México, Latinoamérica, Centro-América, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai. Depois dessa viagem em Brasil, vou estar em Uruguai, Argentina, voltar aos Estados Unidos. E ainda tenho muito conexão com a Europa. Claro, porque eu posso ensinar também outro idioma lá. Bom, queridos irmãos, então isso acho que é bastante para dar uma introdução, para ter uma ideia de que constitui e que é esse movimento nossa história hoje em dia. Agradeço o seu interesse e que tenhamos todos um muito feliz sábado. Amém.